pessoal, tudo bem? Bom, se você tem algum tempo na caminhada cristã, já deve ter passado por um dilema como esse. Deus me fez uma promessa, mas está demorando. O que fazer? É disso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Eu quero começar dizendo que a gente tem que partir do pressuposto de que Deus tem uma mentalidade completamente diferente da nossa. E que pelas escrituras nós percebemos um jeito diferente de orquestrar as coisas, um jeito diferente de resolver as coisas, e essa mentalidade é imutável. Isso quer dizer, gente, que passam céus e terra e Deus continua o mesmo. Isso porque ele é perfeito, o que é perfeito não tem por que mudar, não é mesmo? E eu quero começar esse vídeo trazendo um exemplo muito legal, que é da história de Isaac. Isaac é o filho de Abraão, que por si só já foi um milagre, um cumprimento de uma promessa, porque Abraão e sua esposa não conseguiam ter filhos. Deus prometeu que faria de Abraão pai de multidões. E aí, na velhice de Abraão, Deus o deu Isaac. E aí Isaac enfrenta o mesmo problema com Rebeca, sua esposa. Ela não consegue gerar filhos. E lá em Gênesis 25, versículo 21, está escrito assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Ponto. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Isso tudo está em um só versículo. Um leitor desatento ou inexperiente acharia o quê? Isso aí aconteceu rápido. Segunda-feira Isaac orou e no domingo seguinte Rebeca já estava grávida, Brasil. Porém, não. Esse inteirinho de tempo entre Isaac orar ao Senhor e o Senhor o conceder 2 filhos, durou 20 anos. Sim, gente, 20 anos. Então, aí a gente já percebe como Deus leva um pouco mais de tempo para concretizar as suas promessas. A verdade é que não existe uma resposta única do porquê Deus demora. Pode ser porque ele conhece o futuro, afinal de contas, ele sabe o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã, então ele escolhe o momento certo aos seus olhos para executar as suas promessas. E aqui a gente vai tentar trazer algumas coisas importantes para nós considerarmos quando passarmos por esses processos. Então, eu acho que é muito simples a gente ficar tratando Deus como se fosse, tipo, nosso pai ou nossa mãe, um ser humano igual a gente. Só que a gente tem que entender que como um ser superior, sendo Deus, primeiro, ele tem a soberania de tudo. O que ele decide é o que vale e ponto final. Claro que nós temos o livre-arbítrio, mas, gente, eu já vivi uns tantos anos na vida cristã e eu já cheguei à seguinte conclusão bem simples: não vale a pena desobedecer a Deus. Não vale a pena ter uma promessa de Deus e falar, ai, Deus tá demorando, deixa que eu vou fazer do meu jeito. Foi o que aconteceu com Abraão, por exemplo. Ele teve um filho fora do casamento que gerou diversos problemas depois. Então, muitas vezes, a espera é um período difícil, mas quando a gente consegue entender algumas coisas, isso traz um certo conforto para o nosso coração. Trouxe para o meu, e eu tenho certeza que vai trazer para o seu também. Então, primeiro, a gente tem que entender que o amor de Deus não é como o amor humano. Deus, ele não dá alguma coisa para alguém só porque ele ama essa pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja pronta. Deus não vai entregar algo nas nossas mãos que nós vamos nos destruir ao ter. E Deus também não vai entregar coisas nas nossas mãos que vão atrapalhar a nossa vida, o nosso propósito, que vão trazer dores. Quantas vezes nós queremos algo num período da nossa vida, tipo na adolescência, e depois de 10 anos a gente nem queria mais? E se Deus tivesse dado, como é que a gente ia fazer? E as coisas que a gente pediu e Deus não deu, depois de um tempo a gente fala, puxa, ainda bem que Deus não me deu. Gente, estaria louca agora surtada.
Então Deus sabe. E isso está relacionado a um outro tópico, que é Deus, ele enxerga de uma maneira mais ampla. Ele tem uma visão ampla do propósito. Não tem só a ver com a nossa vida. Eu falei aqui no outro vídeo que uma comparação simples seria como nossas vidas sendo partes de um quebra-cabeça. Então aquilo que Deus faz nas nossas vidas tem a ver com as outras vidas. Se a gente for parar para pensar, Abraão queria um filho e Deus queria um povo. Deus queria um povo de Israel. Deus queria um povo para se manifestar, um povo para que as outras nações olhassem e servisse de referência no trato com Deus. Ana queria um filho e Deus queria um profeta para a nação, um profeta que ungiu Saul, que ungiu Davi. Deus tem planos mais amplos do que os nossos. Então nós temos que parar de achar que a nossa promessa é só nossa, que a nossa bênção é só nossa, porque não é. Faz parte do plano geral de Deus. E eu me atrevo aqui a abrir um parênteses e dizer que ele é o melhor arquiteto de todos. Ele é o melhor planejador de todos, sem dúvida. Às vezes quando a gente olha assim só para nossa vida, parece que as coisas não fazem sentido, mas quando a gente levanta o olhar e vê ao redor, as coisas começam a fazer sentido. E é dessa big picture que Deus vê. Outra coisa que nós temos que considerar é a nossa maturidade. Muitas coisas Deus não nos deu ainda porque nós não somos maduros o suficiente. Maduros para lidar com aquilo que nós vamos receber ou vamos viver. Maduros para ter aquilo de uma maneira saudável, sabe? Não ficar idolatrando aquilo, não ficar idolatrando a bênção. Então a maturidade, gente, faz parte do nosso processo. Muitas coisas nós adquirimos de Deus até atingir a maturidade cristã. Não mais ficarmos achando que, ai, Deus não me deu, eu vou fazer biquinho. Eu vou ficar aqui com o bico com Deus, não vou conversar com Ele até Ele me dar o que eu quero. Ai, eu vou chorar bastante até Deus sentir muita dó de mim e me atender. Eu já pensei isso, gente, mas já faz muito tempo, tá? Então, gente, a gente não precisa ficar na lamúria, ficar sofrendo, porque Deus quer nos abençoar. Mas a maturidade é um ponto muito importante para nós vivermos as grandes bênçãos de Deus. Já diria o apóstolo Paulo que quando o herdeiro é criança, em nada ele difere de um escravo. Em nada ele serve de alguém que não tem parentesco com o Senhor, porque ele não consegue administrar as coisas. Então a maturidade nos habilita a receber muitas coisas de Deus. E vale aqui dizer também que a palavra nos diz que Deus já nos abençoou nos lugares celestiais. Então muitas coisas que Deus disponibilizou pra gente, só falta virem a se materializar nas nossas vidas, mas elas já estão liberadas nos lugares celestiais. E para fechar, eu quero trazer algo que certa vez eu li num salmo e tocou muito meu coração, que é sobre confiar no amor de Deus. Confiar no amor que Ele tem por nós. Afinal, um Deus que deu o seu bem mais precioso, que nos deu Cristo, como Ele nos faria sofrer sem motivos? Como esse Deus ficaria contente em não nos dar algo que nos trará alegria? É nesse amor que nós temos que confiar, ao invés de ficar achando que Deus está de marcação com a gente. Gente, olha como o inimigo cega a nossa mentalidade, ou como a nossa própria burrice cega a nossa mentalidade. Como que um Deus que deu Cristo, que deixou o seu próprio filho passar por aquela vergonha na cruz, aquela humilhação, de carregar sobre si os pecados da humanidade, como esse Deus iria nos fazer sofrer por desdém? Ai, por birra. Ai, Deus não vai muito com a minha cara. Gente, que loucura! Na palavra diz que Ele tanto amou o mundo.
Não foi tanto amou o mundo menos a fulana, menos a Beltrana, menos o Beltrano. Eu acredito que parte da maturidade é entender quem Deus é e confiar nisso. Como eu ouvi um dia, ter fé é confiar no caráter de Deus. É confiar que Ele não mente, que Ele não engana. Quantas vezes eu deixei de ficar preocupada com coisas ou de surtar por alguns acontecimentos, porque eu pensei, mano, não, Deus não vai deixar acontecer isso. Deus não faria isso. Por confiar no amor dele por mim. Por confiar no caráter dele, que dá uma palavra e mantém até o final. Então eu quero terminar esse vídeo dizendo: vale a pena confiar em Deus, vale a pena esperar em Deus, vale a pena. E a gente tem que entender a beleza do processo, o processo até a nossa bênção. E que nesse processo nós consigamos andar de mãos dadas com Jesus, passar por experiências com Ele. Vamos pensar na nossa vida como uma jornada, e por essa jornada nós vamos caminhar por tantos lugares. Vamos apreciar as coisas com Jesus. Vamos passar um tempo com Ele. Vamos dizer: ai, Jesus, tô com saudade, eu quero chegar logo em casa, eu vou tomar um banho, eu vou orar. Vamos conhecer mais Deus para a gente sofrer menos. Conhecer a Deus, entender um pouco de Deus. É claro que não dá para entender tudo, mas a palavra diz que esta é a vida eterna, conhecer a Deus. Então que nós comecemos a vida eterna agora, para que nós possamos alcançar as nossas promessas desta vida e a promessa da vida eterna. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que isso encontre um lugar especial no seu coração. E se você tá cambaleando, tá quase desistindo, não desiste não. Agarra com Jesus. Agarra na palavra, sabe? Lê esse livro aqui, ó. Medita. Porque aqui tem tantas pessoas. Lá em Hebreus 11 tem os heróis da fé. Tantas pessoas que viveram circunstâncias tão adversas, muitas vezes piores que as nossas, eu me arrisco a dizer que sem dúvida, porque naquele tempo era um outro tempo, e conseguiram se manter fiéis, e conseguiram receber a atenção de Deus como pessoas dignas de nota na sua palavra. Um beijo para você e até a próxima.